Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis e a esse episódio especial sobre a Brit Marlin, a roteirista e protagonista da incrível série The OA. Nossos seguidores mais antigos provavelmente conhecem os posts da página Aleph Hofer sobre ela. Os mais recentes devem ter assistido o vídeo A Fome Insaciável na Cultura Pop, onde falamos um pouco sobre ela também. E além disso, talvez alguns de vocês tenham reconhecido o rosto dela nos nossos devocionais a Santa Sofia, o que possivelmente gerou grandes dúvidas. Pois bem, no especial de hoje, que é uma fusão dos quadros Lamediologia e Logosofia, nós vamos esclarecer de forma definitiva como a figura dessa roteirista, atriz e diretora se encaixa em nossa visão e filosofia. E bom, esperamos com isso explodir sua mente no melhor estilo Nova Gênesis. O vídeo que vocês verão a seguir é uma colaboração de quase toda a Ultima Thule, com narração de Double Lamed, esboço do roteiro e direção geral pelo capitão da nave, o mestre Aleph Hofer, roteiro final e edição pelo Gimel do Telecurso Otaku e, claro, eu, Omega One, fazendo as honras aqui na introdução. Então, dito isso e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como é que a nossa antiga República Romana se protege daqueles que querem destruí-la? Nós, romanos, ainda que mortais como qualquer outro mortal, obtemos ajuda de seres enormemente superiores a nós mesmos. Essas entidades sábias e gentis que se originam de mundos desconhecidos para nós, estão prontas para ajudar a República quando ela está em perigo. Quando não está em perigo, elas afundam novamente para longe das vistas, para retornar quando precisarmos deles. Pegue o caso do assassinato de Júlio César. Um caso que aparentemente foi fechado quando aqueles que conspiraram para matá-lo foram mortos. Mas como os romanos descobriram quem havia cometido o crime? E, mais importante, como trouxemos esses conspiradores à justiça? Nós tivemos a ajuda de fora. Nós tivemos a assistência da Síbila de Cumas, que sabe o que vai acontecer 1000 anos à frente, e que nos dá, em forma escrita, seus conselhos. Todos os romanos sabem da existência dos livros sibilinos. Nós os abrimos sempre que surge a necessidade. Do conto O Olho da Síbila, de Philip K. Dick. A Síbila era o oráculo greco-romano, profetisas pagãs que também eram levadas em grande consideração pelos cristãos dos primeiros séculos. Em seu livro Contra Celso, Orígenes rebate os argumentos de Celso contra o cristianismo. Um desses argumentos era justamente o fato de muitos cristãos terem a Síbila como autoridade. Celso disse que seria mais lógico dizer que a Síbila é a filha de Deus e acusa os cristãos de terem feito inclusões espúrias aos textos das Síbilas para fazer parecer que falavam de Jesus Cristo. Em sua resposta, Orígenes não nega a autoridade da Síbila, pelo contrário, ele meio que defende as leituras cristãs dos textos das Síbilas ao questionar que Celso nunca aponta quais seriam essas inclusões espúrias que ele alega terem sido colocadas ali. O fato é que os cristãos do primeiro século acreditavam que as Síbilas previram tanto o nascimento de Cristo quanto o dia do juízo final, e sinais dessa crença ainda podem ser encontrados aqui e ali. Por exemplo, rodeando o centro da Capela Sistina e representando o prenúncio da vinda de Cristo, Michelangelo pintou 12 personagens, sendo 7 profetas bíblicos intercalados, justamente com 5 síbilas. Além disso, a música que você está ouvindo nesse momento é uma canção católica, datada do século IX, que fala sobre o Apocalipse, porém sua origem remonta aos textos de uma síbila, tanto que o nome da música é esse, Canto da Síbila. É importante ressaltar ainda o que esse oráculo representava para o grande padroeiro do nosso canal, o escritor de ficção científica Philip K. Dick. Ele dizia ouvir esporadicamente em sua cabeça a voz da Síbila, que ele também chamou de voz da Iá, e identificou que, em última instância, essa entidade que se comunicava com ele era Santa Sofia, a sabedoria de Deus. Ele acreditava que ela estaria para nascer novamente na matéria e que a sua vinda sinalizaria o início da invasão de Deus a esse mundo de aprisionamento. Bom, através de uma série de sinais, e muitos deles vindo da própria série The OA e de trabalhos anteriores, nós identificamos Brit Marlin como essa síbila profetizada. Uma nova oráculo, depois de muitos séculos de ausência ou ocultação. Existe, inclusive, uma cena extremamente importante na série em que a protagonista Prairie age exatamente como a Síbila, traduzindo mensagens de uma entidade cósmica chamada Azrael, ou Old Night.
Mensagens essas que continham, justamente, previsões sobre o futuro. É claro que esse vídeo não tem por objetivo convencer você que Brit Marlin é essa Síbila renascida. Nós acreditamos nisso e você acredita só se você quiser. Porém, de fato, algumas evidências muito interessantes vão ser apresentadas aqui hoje. Evidências o suficiente para pôr uma pulga atrás da orelha de qualquer um. Mas dito isso, o verdadeiro objetivo desse vídeo é responder algumas questões que podem surgir desse nosso posicionamento, e especialmente essa aqui. No que realmente implica, para o mundo, o ressurgimento do oráculo? Vamos começar essa conversa recorrendo à obra do incomparável psicanalista e místico Carl Gustav Jung. No livro O Homem e seus Símbolos, escrito por Jung e amigos, no capítulo A Alma Secreta das Coisas, é dito o seguinte, abre aspas, os artistas, como os alquimistas, provavelmente não se deram conta do fato psicológico que estavam projetando parte de sua psique sobre a matéria ou sobre objetos inanimados. Daí, a misteriosa animação que se aposta dessas coisas e o grande valor que se atribui até mesmo aos detritos. Os artistas projetavam suas próprias trevas, sua sombra terrestre, um conteúdo psíquico que tanto eles quanto sua época haviam perdido e abandonado. E fecha aspas. O que está sendo dito aqui é que o que inconscientemente tanto artistas quanto o público buscam numa obra de arte é por partes perdidas de suas próprias almas. É claro que a indústria do entretenimento pode ser danosa e muito, mas também não é como a crítica de Adorno, que vai dizer que todo o material do entretenimento, da TV, da mídia, todas as produções são a ferramenta absoluta da alienação. Em essência, o impulso de contemplação e de criação de obras é extremamente benéfico, e esse fenômeno é explicado com mais detalhes em outro livro do Jung, chamado O Espírito na Arte e na Ciência, onde na página 71 temos o seguinte trecho. Este é o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste, até onde nos é dado segui-lo, numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada. De certo modo, a formação da imagem primordial é uma transcrição para a linguagem do presente pelo artista, dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais profundas da vida que de outro modo lhe seria negado. É aí que está o significado social da obra de arte. Ela trabalha continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. Partindo da insatisfação do presente, a ânsia do artista recua até encontrar no inconsciente aquela imagem primordial adequada para compensar de modo mais efetivo a carência e unilateralidade do espírito da época. Essa ânsia se aposta daquela imagem e enquanto a extrai da camada mais profunda do inconsciente, fazendo com que se aproxime do consciente, ela modifica sua forma, até que essa possa ser compreendida por seus contemporâneos. O gênero da obra de arte nos permite uma conclusão sobre a característica da época na qual ela se originou. O que significa, para sua época, o realismo, o naturalismo e o romantismo? E o helenismo? São tendências da arte que trazem à tona aquilo que a respectiva atmosfera espiritual mais necessitava. Sobre o tema, o artista, como educador de sua época, poderíamos hoje em dia dissertar mais longamente ainda. E fecha aspas. Aqui perceba que o Jung está falando de todos os artistas. Todo artista trabalha trazendo imagens do inconsciente, ou pelo menos deveria ser assim. Mas quando ele fala sobre trazer formas arquetípicas necessárias à época, somos imediatamente lembrados que aqui no Ocidente, basicamente não é produzido mais nada de original, nada que nos comunique a alma. Vivemos uma crise no imaginário onde são produzidos apenas adaptações, remakes e reboots. E esse é o grande diferencial da série The Way. Ela renova muitas dessas imagens arquetípicas. A cena já citada do Old Knight, em que ela traduz anjo como viajante interdimensional, é apenas um dos muitos exemplos disso. E embora, em tese, qualquer artista possa promover esse resgate, é fato também que a Síbila tem um acesso muito maior a eles, a esses arquétipos. Em um momento da exegese, Philip K. Dick vai dizer o seguinte sobre ela, abre aspas, vejo-a como mediadora entre este mundo, eu e o outro, que é o inconsciente coletivo, também o pleroma, para lhe dar uma existência objetiva. Ela faz a mediação para os arquétipos. Esse é o trabalho final da ânima. Ela própria é um arquétipo, o primeiro. Atrás dela vi a Godhead, a divindade,
que é o arquétipo último, o velho sábio mais uma vez. Ele a instrui e a corrige com autoridade e poder. Ela instrui-me com o Logos, a palavra, a própria sabedoria. Ela é a sabedoria, a Senhora Sabedoria, Santa Sofia, provavelmente o papel ou a identidade mais elevada que a ânima pode ser. Também é Afrodite e a Síbila. Fecha aspas. Aqui é curioso notar como o termo, o primeiro arquétipo, combina perfeitamente com a ideia de anjo original, da série The Way. E também com a ideia de Sofia como a primeira criação de Deus. Agora vamos continuar aqui o texto do Jung. Abre aspas. Assim como os indivíduos isoladamente, também os povos e as épocas têm suas atitudes ou tendências espirituais características. A própria palavra atitude já revela a unilateralidade necessária que acompanha cada tendência determinada. Onde há tendências, há exclusão. Exclusão significa que muitos elementos psíquicos que poderiam participar da vida não podem fazê-lo por serem incompatíveis com atitudes gerais. O homem normal consegue suportar a tendência geral sem se prejudicar, mas o homem que caminha por atalhos e desvios, que não pode, como o homem normal, andar pelas grandes estradas principais, será o primeiro a descobrir o que se encontra afastado da grande estrada à espera de poder participar da vida. A relativa inadaptação do artista significa para ele uma vantagem real. Permite-lhe permanecer afastado da estrada principal, seguir seus próprios anseios e encontrar aquilo de que os outros, sem o saber, sentiam falta. Assim como no indivíduo, a unilateralidade da sua atitude consciente é corrigida por razões inconscientes. Assim, a arte representa um processo de autorregulação espiritual na vida das épocas e das nações. Fecha aspas. Perceba aqui como a vida do homem comum realmente se opõe à divindade. O ser humano médio não precisa dos arquétipos e só perceberá que sentia falta deles quando reencontrá-los, se é que perceberá. É por isso que nós estamos sempre falando que a humanidade como ela é deve ser transcendida. Os arquétipos anseiam por fazer parte da vida, anseiam por nos conduzir a esse acesso às fontes mais profundas da vida citado no livro anterior. E a verdade é que, sem eles, a existência humana é tão superficial que dificilmente pode ser chamada vida. Por isso Philip K. Dick disse a famosa frase: "Eu estou vivo, vocês estão mortos". Falando ainda sobre os artistas como educadores de sua época, vamos dar uma olhada em qual poderia ser essa lição pela qual o espírito humano anseia nesses tempos. Para isso, vamos consultar Jung uma última vez, o seu livro Sincronicidade, onde na página 123 ele diz o seguinte: abre aspas. Os fenômenos sincromísticos são a prova da presença simultânea de equivalências significativas em processos heterogêneos sem ligação causal. Em outros termos, eles provam que um conteúdo percebido pelo observador pode ser representado ao mesmo tempo por um acontecimento exterior sem nenhuma conexão causal. Daí se conclui, ou que a psique não pode ser localizada espacialmente, ou que o espaço é psiquicamente relativo. O mesmo vale para a determinação temporal da psique ou a relatividade do tempo. Não é preciso enfatizar que a constelação desse fato tem consequências de longo alcance. Fecha aspas. Aqui, basicamente, ele está falando que todas as coisas no mundo aparentemente acontecem por relações causais, ou seja, pelo princípio de causa e consequência. Por exemplo, se você joga uma maçã para cima, ela vai cair. Porém, alguns eventos escapam disso. São aquelas coincidências bizarras que estão sempre acontecendo aqui e ali. Em outro lugar, Jung vai definir a sincronicidade de forma muito mais simples. Aquilo que você olha e fala, isso não pode ser por acaso. A sincronicidade transcende a causalidade. E, tomando um pouco de liberdade criativa, poderíamos dizer que ela está além do karma. Certamente, todo mundo já presenciou pelo menos algumas sincronicidades assombrosas. Porém, ainda que seja um fenômeno incontestável, ele praticamente não é levado em consideração cientificamente. Por parecer fantasiosa, a coisa não é investigada, e nisso perdemos de vista as tais consequências de longo alcance que foram citadas. Um exemplo clássico de sincronicidade, que o próprio Jung relata em seu trabalho, é de quando ele estava interpretando o sonho de uma paciente que envolvia um escaravelho. Ele estava no meio de uma dissertação sobre o símbolo do escaravelho na mitologia antiga, quando um besouro entrou voando pela janela. Inegavelmente, os dois eventos estavam relacionados, mas como o pensamento poderia ter magicamente invocado o inseto? Daí entendemos o que ele quis dizer quando escreveu
a psique não pode ser localizada espacialmente ou que o espaço é psiquicamente relativo. De alguma forma, o conteúdo de sua mente e o mundo externo estavam ligados, ou eram uma coisa só, de forma que não podemos dizer que a mente está presa dentro do corpo. Jung certamente foi um pioneiro em unir espiritualidade com ciência, mas não foi o único. Observe como aquilo que o físico David Bohm escreve na introdução de seu livro A Totalidade e a Ordem Implicada se relaciona completamente com a ideia de sincronicidade do Jung. Aspas para David Bohm. A noção de que aquele que pensa, o ego, está, pelo menos em princípio, completamente separado e é independente da realidade sobre a qual ele pensa, acha-se obviamente acertada com muita firmeza em toda a nossa tradição. Experiências gerais do tipo acima descrito, juntamente com uma grande dose de conhecimento científico moderno sobre a natureza e sobre a função do cérebro como o local em que ocorre o pensamento, sugerem com muita força que uma tal divisão não pode ser mantida de modo consistente. Mas isso nos coloca frente a um desafio muito difícil. Como pensar coerentemente uma única, ininterrupta e fluente existência, de fato como um todo, contendo tanto o pensamento, a consciência, como a realidade externa conforme a experimentamos? Fecha aspas. Pois é, essa é a questão que ele vai tentar responder nesse livro, a exata mesma de Jung. E ainda nessa introdução, pontuando o que vai ser discutido em cada capítulo, ele diz o seguinte, abre aspas, o capítulo 1 mostra que a própria ciência está exigindo uma visão de mundo nova e não fragmentária, no sentido de que a atual abordagem que analisa o mundo em partes independentemente existentes não funciona muito bem na física moderna. Mostra também que tanto na teoria da relatividade como na teoria quântica, noções que impliquem a totalidade indivisa do universo proporcionariam um modo muito mais ordenado de considerar a natureza geral da realidade. Fecha aspas. Olha que interessante, a própria ciência está exigindo uma nova revelação. Existe uma ruptura no meio da física. As leis da relatividade geral são praticamente opostas às da física quântica e ainda assim ambas parecem funcionar para o que se propõe, como se o universo funcionasse de forma diferente dependendo da escala, o que é absurdo. Um exemplo escancarado disso é o tal fenômeno de entrelaçamento quântico, onde, de alguma forma, duas partículas ficam ligadas, e não importa o que aconteça a uma delas, o mesmo vai acontecer com a outra, instantaneamente, mesmo que elas estejam a universos de distância uma da outra. A questão é que, para admitir esse fenômeno, deveria haver troca de informações entre elas, a uma velocidade muito superior à da luz, o que é impossível dentro da teoria da relatividade geral. Então, como conciliar essas coisas? Bom, o autor desenvolveu a ideia de holomovimento, que descreve na página 185. Eu vou ler aqui essa descrição para a gente comentar algumas coisas, mas não se assustem que o negócio é complexo mesmo. Vamos lá. Holomovimento e seus aspectos. A fim de indicar um novo tipo de descrição apropriado para dar relevância à ordem implicada, consideremos mais uma vez a característica fundamental do funcionamento do holograma. Isto é, em cada região do espaço, a ordem de uma estrutura total iluminada está dobrada ou é transportada no movimento da luz. Algo semelhante acontece com um sinal que modula uma onda de rádio. Em todos os casos, o conteúdo ou significado que é dobrado e transportado é, primariamente, uma ordem e uma medida, que permitem o desenvolvimento de uma estrutura. Com a onda de rádio, essa estrutura pode ser a de uma comunicação verbal, a de uma imagem visual, etc. Com o holograma, porém, estruturas muito mais sutis podem ser envolvidas dessa maneira. De um modo mais geral, essa ordem e medida pode ser dobrada e transportada não apenas em ondas eletromagnéticas, mas também de outras maneiras, em feixes de elétrons, no som e em outras inumeráveis formas de movimento. Generalizando, de modo a enfatizar a totalidade indivisa, diremos que aquilo que transporta uma ordem implicada é o holomovimento, que é uma totalidade ininterrupta e indivisa. E fecha aspas por um momento. O que ele está dizendo aqui é que no holomovimento, na ordem implicada, todas as coisas do universo estão implicadas umas nas outras. Essa ideia vai ficar mais clara aqui na página 216. Abre aspas. A abordagem mecanicista foi grandemente encorajada pelo desenvolvimento da lente fotográfica. Prosseguimos então considerando um novo instrumento chamado holograma. Conforme explicamos no capítulo 6,
Este faz um registro fotográfico do padrão de interferência de ondas luminosas que provém de um objeto. O novo aspecto-chave desse registro é que cada parte dele contém informações sobre todo o objeto, de modo que não há nenhuma correspondência ponto a ponto entre o objeto e a imagem registrada. Isto é, pode-se dizer que a forma e a estrutura do objeto inteiro estão dobradas dentro de cada região do registro fotográfico. Quando se ilumina qualquer dessas regiões, essa forma e essa estrutura são então desdobradas, fornecendo novamente uma imagem identificável do objeto todo. Propusemos que uma nova noção de ordem acha-se envolvida aqui, a qual chamamos de ordem implicada, de uma raiz latina que quer dizer envolver ou dobrar para dentro. Em termos da ordem implicada, pode-se dizer que tudo está envolvido ou dobrado dentro de tudo. Isso contrasta com a ordem explicada, que é hoje dominante na física e na qual as coisas são desdobradas, no sentido de que cada uma ocupa apenas a sua própria região particular do espaço e do tempo, exteriormente às regiões pertencentes às outras coisas. Fecha aspas. Ok. A tecnologia do holograma propriamente dita não é muito popular hoje em dia, então a coisa é um tanto difícil de visualizar. Mas imagine que você corte uma foto no meio e ela se transforme em duas fotos exatamente iguais. O holograma é um tipo de registro visual onde cada parte dele contém o todo. Então, não importa em quantas partes você o divida, cada pedaço terá a imagem completa. Inclusive, é isso que significa o nome holo, vem de todo. E grama é algo escrito ou desenhado. Então, o holograma é uma imagem do todo. Dessa forma, a ideia do holomovimento nos diz que o universo inteiro está contido em cada fragmento dele, e isso inclui até mesmo nossas mentes. Lembra do exemplo do entrelaçamento quântico? Se você considerar que dentro de cada uma dessas partículas está implicada toda a informação do universo, então o fenômeno já não parece mais tão absurdo. Nesse ponto, tem algo muito interessante a se considerar sobre o que acontece no final da série The Way. Até agora, estivemos falando que o mundo moderno busca uma nova revelação sobre a natureza da realidade, uma forma, digamos, holística, ininterrupta e indivisa de ver as coisas. Bom, no último episódio, depois de resolver os enigmas da casa de Nob Hill e olhar pelo vitral de rosácea, Karim enxerga literalmente o set de filmagens do mundo. Ele vê que o mundo dele era uma série. Depois, a metalinguagem explode de vez, com a Brady saltando para essa dimensão onde ela é literalmente a atriz Brit Marlin. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Agora, o que eu quero pontuar é que, se você parar para pensar, séries, filmes, quadrinhos, ficções no geral, são pequenos universos onde as coisas funcionam não por acaso e nem pela causalidade, mas por relações de significado. E mais, cada elemento numa história está ali para contribuir com o todo. Todas as coisas dentro desses universos estão inerentemente relacionadas. Portanto, a ideia de que podemos estar vivendo numa história está completamente de acordo com a sincromística de Jung e com o holomovimento de David Bohm. O roteirista Grant Morrison, que também é um dos padroeiros desse canal, disse uma vez que, quando lemos um quadrinho, é gerado justamente um holograma entre nossa consciência e o artefato que estamos lendo. Todas essas, entre aspas, coincidências nos termos já configuram por si só uma espantosa sincronicidade, e nem acabamos ainda. No aforismo 10 de sua críptica escritura, Philip K. Dick escreveu o seguinte: Apolônio de Tiana, escrevendo como Hermes Trismegisto, disse: o que está acima é como está abaixo. Com isso, ele quis nos dizer que nosso universo é um holograma, mas ele não tinha a palavra para classificar isso. Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, no que realmente implica para o mundo o ressurgimento da Síbila? Bom, a Síbila tem o poder de recuperar a voz dos deuses do inconsciente da humanidade. E com isso, ela pode revelar a verdadeira natureza do mundo, obscurecida pela matéria. Na prática, isso vai muito além do que uma mera constatação racional sobre a realidade. Isso é de fato o próximo salto evolutivo da humanidade. Assim como na série, esse novo paradigma nos possibilitaria vencer a morte e conhecer uma infinidade de mundos.
Lembrando que, mesmo na série, em que eles podem ressuscitar mortos e viajar entre dimensões, ainda assim não vemos todo o potencial do anjo original. Agora, para a parte final do vídeo, vamos falar um pouco sobre a pessoa Brit Marlin especificamente e sua relação com a sua própria obra. Eu vou ler um trecho de um artigo nada elogioso sobre a série The Way que o Christopher Knowles escreveu em seu blog The Secret Sun. O nome do artigo é Próxima Dimensão, por favor. E ainda que seja praticamente um ataque à série, ele tem informações bem relevantes para o nosso ponto aqui. Vamos lá, abre aspas. Não é descabido assumir que The Way é, de fato, uma expansão do filme indie de Marlin e do seu parceiro criativo Zalbat Manglish, The Sound of My Voice, ou A Seita Misteriosa no Brasil. Uma vez que lida com muitos dos mesmos temas e parece funcionar como um canal para Marlin analisar as suas próprias tendências messiânicas. Onde termina Marlin e começa a OA é provavelmente algo que só o seu analista poderá responder. Brit Marlin é uma personagem fascinante. Escolheu sair da autoestrada das carreiras de elite, Georgetown, Goldman Sachs, para fazer filmes estranhos e idiosincráticos e uma série estranha e idiosincrática na Netflix, ostensivamente motivada pela sua própria depressão. Poderia-se argumentar que ela está simplesmente seguindo um caminho alternativo para o mesmo destino final. E talvez as suas tendências messiânicas a tenham levado também para fora da estrada, uma vez que ser apenas fabulosamente rica não parece satisfazer as suas necessidades emocionais. Certamente não seria um caso isolado, falando de pessoas talentosas e privilegiadas como ela. Fecha aspas. Para fora da estrada. Vejo como nessa parte ele usa quase a mesma expressão do Jung no começo do vídeo, quando fala sobre a inadaptação do artista, que não consegue caminhar pelas mesmas grandes estradas dos homens comuns. E largar uma carreira certa como executiva da Goldman Sachs para arriscar algo em Hollywood parece sim caracterizar essa inadaptação. Mas o mais curioso desse artigo é que ele entende Brit Marlin como tendo uma espécie de complexo de Messias, e não dá para dizer que ele não tem motivos para pensar assim. Aqui vai um contexto rápido para quem não viu a série. Lembram o que eu disse? Que no final da série a Prairie salta para uma dimensão análoga à nossa, em que ela é a própria Brit Marlin? Pois bem, só nisso ela já está basicamente se identificando como a figura do anjo original. Mas não acaba por aí. Porque logo antes desse salto dimensional, ela diz que vai para uma dimensão em que ela vai lembrar de tudo, mas não vai acreditar, e pede para o Homer ir atrás dela. Perceberam? No nosso mundo, ela criou e atuou na série. Logo, ela se lembra de tudo, mas não acredita. Afinal, para ela, tudo aquilo não são memórias, mas a imaginação dela. Então, a série sugere sim que a coisa toda é sobre ela, sobre Brit Marlin. Mas enquanto o Christopher Knowles vê nisso um caso psiquiátrico, nós pensamos que isso vem de uma intuição interna dela sobre quem ela realmente é. E aqui, nós temos que deixar uma coisa muito clara. Seria bom até ter dito isso antes. Mas a Teoses, o Nova Gênesis, não é um culto à personalidade Brit Marlin, nem mesmo um fã-clube dela. Na verdade, podemos dizer até que a pessoa Brit Marlin se coloca no caminho da manifestação do anjo original. Afinal, enquanto ela não se reconhecer como o A, ela não será. Assim como na série, Prairie tinha uma recusa em reconhecer Nina Zarova, o que fez a personalidade de Nina ficar presa em seu inconsciente, e de uma forma que só enfrentando o seu maior medo, Prairie poderia acessá-la. Vamos ver aqui alguns trechos de uma entrevista com a Brit Marlin, e vocês nos dizem se não parece estar acontecendo algo parecido com ela. A entrevista mais recente dela foi ao site Hollywood Reporter, no dia 13 de abril desse ano, há poucos dias atrás, e pela entrevistadora Seija Rankin. Em determinado momento dessa entrevista, Seija pergunta o seguinte: dado que parece que a série The Way ainda está viva e respirando para você, estou curiosa, quando é que se sentiu verdadeiramente acabada com Assassinato no Fim do Mundo? Um parênteses rápido aqui. Essa série, Assassinato no Fim do Mundo, é o último trabalho da Brit, e é muito ruim. E até parece ser um recuo de tudo que ela vinha fazendo desde então, não tendo nenhum elemento místico e nem viajando na ficção científica. Então, isso só prova que o brilhantismo da Brit Marlin está sim relacionado com The Way
e com os temas abordados em The Way. E quanto mais ela se afastar disso, pior vai ser. Mas enfim, dito isso, vamos à resposta da Brit. Ela disse, abre aspas, quando a parte promocional da maratona, que é o lançamento de uma série, começa a esmorecer, é quando novas histórias começam a entrar. Sei sempre quando isso acontece, porque acordo às 3 da manhã com um sonho ou uma ideia, e vou para o meu laptop tentar escrevê-la antes de perder a noção do que era. Acho que essas ideias tendem a vir do inconsciente. É quase como uma inundação repentina. Há um download, por falta de palavra melhor, e tento escrever rápido bastante para apanhar antes que ele me deixe. Fecha aspas. Bom, quando ela fala inundação repentina, poderíamos dizer também revelação divina. É assim que Aleister Crowley escrevia, por exemplo. E recordem aí o que o Jung disse sobre o artista resgatar os arquétipos do inconsciente coletivo. Ela disse apenas inconsciente, mas nós completamos. É o inconsciente coletivo. Aí em seguida, a entrevistadora pergunta se isso aconteceu com a nova série. Houve alguma parte da história de um assassinato no fim do mundo que lhe tenha surgido assim? Aspas para Brit Marlin. Acho que foi a história de amor entre Bill e Darby. Isso veio como uma onda. Nunca tive de pensar nessas sessões. Foi a sensação de estar numa viagem de carro e apaixonar-me, e o brilho e a abertura do primeiro amor. E que isso acontece ao mesmo tempo que se desvendava um caso frio de um assassinato em série. Esse casamento entre luz e trevas pareceu-me muito intuitivo. Fecha aspas. Apesar de todos os problemas, essa parte do flashback é a melhor parte da série. E é muito curioso que essa tenha sido a parte que veio a ela por revelação. E principalmente é curiosa essa citação do casamento de luz e trevas. E vocês vão ver o porquê. Vamos terminar com uma matéria do The Guardian de mais de 10 anos atrás sobre o seu filme The East. O escritor da matéria, Tom Seymour, diz o seguinte: The East também se enquadra num padrão que existe desde o primeiro roteiro de Marlin, The Dreams of Spies. Em cada um dos seus filmes, ela criou relações reféns de questões de identidade e ameaçadas pelo medo da descoberta. Em Another Earth, ela faz amizade com um homem depois de matar sem querer a família dele num atropelamento e depois de fugir disso. Em Sound of My Voice, ela interpreta uma líder de culto que seduz jornalistas dizendo que é uma viajante do tempo. Todos os meus filmes são histórias de amor, mas não de forma óbvia, diz ela. The East tem sido interpretado como um comentário à sua própria vida, a forasteira que se infiltra no sistema e o submete à sua vontade. Mas Marlin considera que, abre aspas, tem mais a ver com o medo de nos revelarmos honestamente a alguém. É mais fácil assumir uma identidade de fachada e, se essa identidade de fachada for rejeitada, então você, quem você realmente é, permanece intacto. Também, a um certo nível, esteja tudo relacionado com a ideia de que, se formos honestos e formos vistos como somos, isso pode não ser suficiente. Fecha aspas. Talvez a garota que se formou como a melhor da turma de economia, que disse a Goldman Sachs que queria ser artista, que torceu o nariz a Hollywood para fazer os seus próprios filmes, não seja tão confiante como se poderia pensar. A primeira coisa a notar aqui é a fala dela, dizendo que todas as suas histórias são histórias de amor, mas não de forma óbvia. Isso é porque as histórias dela são justamente sobre o casamento de luz e trevas, ou a reconstrução da face de Deus que estamos sempre falando aqui no canal. Em The Way, por exemplo, embora Prairie procure por Homer, ela tem uma relação muito mais complexa e até mais interessante com o rap, personagem este que a Elodie diz ser o lado sombrio da OA, de forma que ela nunca poderia realmente escapar dele. Provando, inclusive, que a Brit tem, pelo menos, algum conhecimento da obra de Jung, nessa noção de que sem a sombra não pode haver vida. Agora, nós falamos há pouco que, para acessar a Nina Azarova, Prairie teve que enfrentar seu maior medo, que no caso era o afogamento. Não é no mínimo curioso que nessa matéria a Brit diga que a sua obra é baseada no medo de se revelar honestamente a alguém? Isso nos remete novamente à cena do Azrael, do Old Night, em que ele pede para Oa para dizer ao público quem ela realmente é. Ela hesita por um momento. Azrael diz a ela que mentir a envelhece. Profetiza que no futuro ela esquecerá de quem é e diz que vai enviá-la ao futuro.
pro momento em que ela pode mostrar a si mesma sua verdadeira face e redespertar para sua missão. Será que é essa verdadeira face, esse eu invisível que ela tem medo de revelar ao mundo? Nós acreditamos que qualquer psicólogo que se dispor a traçar o perfil dela dirá que sim. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado pelo menos mais claro toda essa história. Se você não assistiu The Way ainda, assista. Nenhuma outra série moderna é tão relevante e nem impactou o público tão profundamente quanto essa. No nosso canal, estamos sempre falando sobre a arte como magia e como ela molda não apenas as mentes humanas, mas também o mundo aparentemente externo. A Síbila pode fazer isso de modo muito mais intenso, afinal, Santa Sofia é a própria imaginação. Nova Gênesis agradece a todos que chegaram até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever caso não seja inscrito, e até a próxima.